Olá, eu espero que a sua satisfação em encontrar neste encontro seja tão grande quanto a minha. O que nós vamos tratar hoje é um assunto que interessa a todo mundo. É como a gente tem feito constantemente, trazendo assuntos que interessem a maior parte das pessoas. Nós vamos falar sobre direito trabalhista. Em 2017, o presidente Temer fez uma reforma trabalhista que facilitou a contratação e tinha como foco principal reduzir o número de conflitos trabalhistas. Será que isso foi alcançado? Será que houve diminuição no número de ações na Justiça do Trabalho? Aliás, Justiça do Trabalho, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem Justiça do Trabalho, ou seja, uma justiça especializada em relações trabalhistas. Com um governo que chama de dos trabalhadores, pelo menos no nome, né, dos trabalhadores, que já está querendo cortar uma porção daquelas condições que a reforma conquistou. Eu quero saber como é que fica isso. É o tema do Pode Tudo de hoje. Pode tudo. Pode tudo. Para conversar sobre esses assuntos, eu tenho a enorme satisfação de receber o advogado especializado em direito do trabalho, doutor Luiz Gustavo Nicoli. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Cassinha, é uma alegria poder estar contigo, um jornalista de um nome forte, pelo respeito que é, como toda a sua história construída no meio do jornalismo goiano. Muito obrigado. Eu era menino, ouvia falar no Cassim. E hoje eu tenho a alegria de estar com o Cassim. Olha que bacana que é a nossa evolução, né, profissional. E você ainda fazendo esse trabalho de uma amplitude magnífica no seu podcast. Pode tudo. Pode tudo. Vamos começar falando dessa reforma, depois a gente deriva para outros assuntos ligados também ao direito do trabalho. Eu disse na abertura a respeito daquela proposta inicial da reforma. Quero facilitar a contratação, criar um banco de horas, reduzir um pouco a quantidade enorme de demandas. A relação do trabalho era muito conflituosa. A reforma, passado aí 6 anos, ela obteve esse objetivo? Ele foi alcançado? Não. Esse objetivo alcançado pontualmente, diminuir o número de ações, não. 2023, novembro, nós estamos aí com 2.300.000 ações protocoladas este ano. São, em média, quase 7.000 ações por dia. No Brasil, isso? No Brasil. 2023. Então, são dados de 2023. E a cada ano que se passa, ela cresce mais, desde a reforma trabalhista. Por um lado, Cassim, é natural. Quando você tem uma mudança de legislação, essa legislação ela vai ser testada no mercado de trabalho e aqueles conflitos, naturalmente, que acontecem vão parar no judiciário, deságua no judiciário, para dizer quem tem razão. Esse é o papel do judiciário. É pacificar as relações. Então, por um lado, é natural, esperávamos que o número de ações iria de fato crescer. Mas até quando vai crescer? Porque ainda nós estamos julgando ações lá da época de 2018, 2019, propostas logo depois da reforma trabalhista. Então, há temas no Tribunal Superior do Trabalho que ainda não estão pacificados. E há temas que estão chegando agora no Supremo Tribunal Federal. Sim, mas doutor, as ações que foram protocoladas logo após aquela reforma, elas entraram em que condição? Com as novas regras ou ainda com as regras anteriores? Depende da corrente. Ah, é? Esta é uma aplicação da lei nova. Este é uma forma de discussão do direito. Porque o direito, né, o nosso direito brasileiro, existe o direito material, que é a férias, o 13º, essa discussão se eu recebi férias, se eu recebi 13º e por aí vai. Então, esse é o direito material. E existe também o direito processual. Como que eu processo uma ação? Então, são regras específicas. E aí, quando a gente fala do tempo da lei, essa aplicação da lei entra no processo. Então, há juízes que aplicam a lei
de imediato, aplicou a lei de imediato após a reforma. No primeiro dia após a reforma, aplicou a lei de imediato. Há juízes que falam, não, só pode ser aplicada depois de completar a relação de trabalho. E há juízes que também dizem que num contrato de trabalho que aconteceu antes da reforma e depois da reforma, você aplica até um período a lei anterior e depois a lei nova. Então, essa regra também é objeto de discussão no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Pois é, não precisa ir para o Supremo. Quem vai normatizar ou está normatizando é o Tribunal Superior do Trabalho. Exatamente. É ele, no âmbito trabalhista, quem dá a última palavra. Contudo, nós temos visto um avanço também do Supremo na seara trabalhista. Um exemplo, 2022, apenas 400 e poucos processos chegaram até o Supremo para serem julgados discutindo alguma matéria. Este ano já foi mais de 2.000 ações. Então o Supremo tem recebido também muitas ações para a palavra final no âmbito trabalhista. Um dos objetivos também da reforma era inibir essa quantidade enorme de ações trabalhistas, esse conflito nas relações de trabalho, porque antigamente havia aquela pescaria, né? Joga lá, vai, entra com processo, seja o que Deus quiser. Daí a reforma fez, olha, se você não tiver segurança do seu direito, você, trabalhador, que está tentando buscar um dinheirinho, você é que pode pagar o seu empregador por uma questão de litigância de má-fé. Isso ajudou a inibir? Sim, aí sim. Interessante sua pergunta. Inteligente pergunta, Cassim, porque são situações distintas. Nós falarmos do direito em si, do conflito a ser sanado na aplicação da norma e também no acesso à justiça. Aí sim foi interessante. Antes era desenfreado a busca pelas ações trabalhistas das classes, dos trabalhadores. Eles não tinham preocupação nenhuma. Entrava com uma ação, ia ver no que vai dar. Hoje não. Hoje é preciso fazer um cálculo. Compensa? Eu tenho de fato esse direito? E se eu perder, quais são as consequências que eu terei? Eu posso pagar as custas do processo, como também os honorários do advogado da outra parte, da empresa. Então, trouxe uma maior responsabilidade na aplicação da norma, na busca do acesso judicial. Aí sim, particularmente eu entendo que a reforma trabalhista colocou à mesa essa responsabilidade, principalmente entre os advogados, de acessar ou não a justiça do seu constituinte, do seu cliente, com total segurança do seu direito. Uma coisa que é sempre louca, né, é a relação entre empregado e patrão. Parece que uma animosidade. Existe alguma forma de melhorar essa relação, até para que não haja tanta demanda no judiciário? Existe, ao sair de uma empresa, uma instância de mediação antes de virar um processo jurídico? Veja, Cassim, interessante isso. Primeiro, é necessário um amadurecimento da classe como um todo, do brasileiro como um todo, das suas responsabilidades. Ao mesmo tempo que eu sou advogado, eu também sou empresário. Sou empresário do agro, sou empresário do escritório, né? Eu sou gestor do escritório, nós estamos lá com 28 colaboradores. Eu sou empresário. Eu tenho uma responsabilidade com uma equipe. Então eu tenho que ter essa consciência também, qual é a minha obrigação. Segundo, quais são as obrigações também que o empregado tem junto com o seu direito. Então nós precisamos de evoluir nesse amadurecimento da sociedade. Quais são os meus direitos e as minhas obrigações. E isso nós temos que olhar para ambos os lados, tanto para o empregado como para o empregador. Porque há também muitos maus empresários. Empresários irresponsáveis. Empresários que não exercem o básico do direito, que é não assinar uma carteira de trabalho. Isso é básico. E são milhões de trabalhadores hoje que têm um emprego formal, trabalha com salário, não registra carteira, que não tem a sua carteira de trabalho registrada, muito embora ele esteja na condição de empregado.
Há milhões, a quantidade enorme, milhões de outros trabalhadores que recebem burlando a tributação, que os empresários pagam, chamado Caixa 2, paga por fora. Então, esta é uma realidade, nós não podemos jogar na culpa só do balaio dos empregados. A culpa é ampla. A culpa é do empregado, mas também é do empregador. Eu acabei de dar uma entrevista agora para um outro jornal, antes de chegar aqui, para uma rádio, dessa nova norma que vem agora do governo, dizendo sobre a mudança lá do trabalho feriados e domingos, né? E eu estava explicando justamente sobre isso também. Há uma interferência muito grande do poder estatal nas relações empregado-empregador. Mas às vezes é necessário porque o empregador não faz o básico. Nós não estamos tratando aqui de um país de primeiro mundo, onde grande parte dos empregadores tem consciência das suas responsabilidades. Do mesmo jeito, muitos empregados não sabem entender quais são os seus direitos, mas tem muito mais obrigações. Se ele tem um salário em dia, se ele tem os seus direitos garantidos, se a sua carteira está assinada, recolhidos os impostos regularmente, se eu trabalhei num sábado, se eu trabalhei num domingo, melhor dizendo, se eu vou ter a folga compensatória. Quantos empresários obrigam os seus empregados a trabalhar no domingo, não pagam em dobro e nem dá a folga compensatória. Então é isso que chega no Poder Judiciário para discutir. Aí o empregado vem e fala o seguinte: olha, eu trabalhei tantos domingos e não recebi uma folga. Básico. Ou você mostra o recibo de pagamento do domingo trabalhado, ou você mostra o cartão de ponto compensando aquele dia trabalhado. Tem isso? Não tem. Então é direito do trabalhador também reivindicar isso judicialmente. Então, às vezes, o conflito ele acontece não é por conta só do empregado. É por conta também da irresponsabilidade de alguns empregadores. Nessa relação, o empregado é chamado aquilo que juridicamente chamamos de hipossuficiente. Ele teme, ou seja, ele tem uma relação desequilibrada perante o empregador e às vezes como é que ele vai exigir? Não, olha, eu quero meu cartão aí porque eu quero registrar o ponto nos dias que eu trabalhar para depois poder reivindicar uma folga. Às vezes ele não consegue isso daí, né? Aí a obrigação é do empregador de ter o cartão. O que a lei fala? Quem tem mais de 20 trabalhadores tem cartão de ponto. Essa é o que diz a lei. Não tem o cartão de ponto, você, empregador, tem que provar que ele trabalhou ou não naquele dia ou naqueles horários. O empregado chega na justiça, bate lá e fala: olha, eu trabalhei durante o ano de 2022 em 10 domingos. E eu tenho prova disso. Essa é a dinâmica do processo. Vem o empregador e fala: não, ele não trabalhava aos domingos. Vai demandar prova. Quem tem a prova? Testemunhal. Ou empregado ou empregador. Vai ter que provar. Quem quer ganhar tem que provar que trabalhava aos domingos. Quem não quer perder, que é o empregador, tem que provar que ele não trabalhava aos domingos. Então, se o empregador tivesse o cartão de ponto, ele chegava e acabava com a discussão. Está aqui, os cartões de ponto estão aqui. Ó. Ele é obrigado a partir de 20 funcionários, mas ele pode ter cartão de ponto a partir de 1. De 1. Com certeza. Ele é obrigatório. Obrigatório no sentido de, se chegar ao Ministério do Trabalho numa fiscalização, ele chega e pergunta: tem cartão de ponto? Não. Tem quantos trabalhadores? 22. Aplica uma multa administrativa. Né? Para provar numa relação dessa daí, se o sujeito trabalhou ou não num dia em que ele teria direito a uma folga, ele vai precisar das testemunhas daqueles que trabalham com ele, os colegas. Os colegas são funcionários do patrão com quem ele está demandando. Aí fica difícil arranjar prova. Exato. Há uma dificuldade também. Muitos dos empresários, eles não se preocupam também com esse tipo de relação, com essa preocupação social, essa preocupação social. Por quê? A dificuldade que tem o empregado de provar isso judicialmente. Primeiro ponto. Segundo ponto, quantos anos leva um processo? Leva 2, 3, 4, 5 anos. Então tem empresário que deixa correr o processo. Lá na frente ele resolve esse problema. Então é muito mais cultural. Quando a gente fala: nós precisamos de mudar a legislação trabalhista, precisamos de mudar a postura do Poder Judiciário. O problema não é só aí. Veja, Cassim, é opinião minha, como advogado e como cidadão que sou.
O problema não é só num balaio. Nós precisamos de entender de quem são as suas respectivas responsabilidades. Que enquanto tiver o empregador descumprindo a norma, vai ter o empregado buscando o cumprimento da norma. O senhor falou aí que uma demanda na Justiça do Trabalho vai 2, 3, 4, até 5 anos. Recentemente, houve uma manifestação coletiva de advogados trabalhistas contra a Justiça do Trabalho porque ela está demorando demais para dar sentença. O que está acontecendo? Excesso de demanda. Excesso de... Não tenha dúvida. Se você trouxer um juiz do trabalho aqui, alguém vinculado à justiça, um juiz, eles vão falar da sobrecarga de trabalho, a quantidade de audiências realizadas diariamente, uma estrutura deficiente pelo tamanho da demanda. Os nossos tribunais, e aí são dados do CNJ, já não recebem mais verbas suficientes para manter uma estrutura para julgar rápido um processo. Então, nós estamos falando de 6 mil, quase 7 mil, o dado que eu trouxe há pouco, quase 7 mil ações por dia. 2 milhões, até novembro, né? 2 milhões e 300 mil ações protocoladas em 2023. Se nós dividirmos isso aí pelo número de juízes, então você vê a sobrecarga de trabalho. Eles não conseguem dar vazão a essa demanda que chega. Então, um processo, às vezes, vai para o gabinete, leva-se 10 dias para dar um despacho. Mas tem processo também, nós temos processo no Brasil inteiro. Em São Paulo, eu tenho processo em São Paulo que tem 10 anos. Qual que é o tempo, o percentual de ações que não precisam ser julgadas porque naquela primeira audiência de conciliação o assunto é resolvido? Em média, 30% dos processos inicialmente chegam-se à conciliação, em média, né? Um processo simples. Às vezes o trabalhador foi demitido e não recebeu as verbas rescisórias em até 10 dias, que é a obrigação do patrão fazer o pagamento. Ele não recebeu em 10 dias, não tem alternativa. Ele tem que acessar o Poder Judiciário e dizer: juiz, fui demitido e não recebi meus direitos. Vai para a audiência daí em Goiás, daí tem uma audiência. Protocolada uma ação, às vezes 15, 20 dias tem uma audiência. Chega em audiência, faz-se um acordo. Então, mais ou menos 30% destas ações protocoladas, de início, elas chegam rapidamente a um acordo. Sim. Isso daí são ações bem simples, né? São as coisas mais simples. São, assim, de menor complexidade. Né? Porque verba rescisória é uma coisa tão garantida, né? Não tem discussão. Não tem discussão. Né? Aí, às vezes, aí vem o lado social. O empregador não quita aquelas verbas rescisórias. Ele tinha por obrigação quitar. O que a lei fala? Demitido, eu tenho que pagar as verbas rescisórias em até 10 dias, certo? Ele não faz o pagamento. O empregado, então, procura um advogado, prepara um processo e leva à justiça. Marca-se uma audiência. Chega em audiência, ele faz um acordo das verbas rescisórias para pagar em 3 vezes. Foi interessante? Era um direito líquido e certo, mas entre esperar 5 anos e receber em 3 vezes, às vezes acaba sendo, né? Não é essa. Não é esse o ponto. O empregador tinha que pagar à vista. Em 10 dias. Ele vai pagar em 3 vezes. 3 vezes, Mas se demandar, pode levar 5 anos, né? Não faz sentido demandar. Não faz sentido. O objetivo desse processo para o empregador foi esse, foi pagar parcelado. Pagar parcelado. Ele já sabia que poderia pagar parcelado. Deixa eu só fazer um depoimento aqui, que eu fui presidente de sindicato de trabalhadores, radialistas e publicitários. E as rescisões, no período em que eu fui presidente, eu que assinava as rescisões. Recebia as duas partes, via geralmente o advogado ou o chefe de pessoal lá da empresa, e o trabalhador que tinha sido demitido, eu catava a papelada toda, ia ticando, conferia se estava tudo certo, e estava tudo certo, sem problema, as duas partes, tá certo, é isso mesmo, carimbava, assinava, o cheque era transferido, pronto. Mas eu me lembro que uma vez uma empresa comprou algumas emissoras de rádio. A empresa já não estava bem das pernas, mas ela comprou algumas emissoras de rádio que tinham outros problemas também e começou a fazer aquelas rescisões. Ela já não tinha dinheiro suficiente para pagar todas as obrigações trabalhistas de cada empregado que era demitido.
E na hora de fazer a rescisão ia lá. Chegava, eu começava a conferir e falar, olha, aqui está errado, aqui está faltando isso, aqui está faltando isso. Aí a advogada que veio, ou a chefe do escritório e pessoal da empresa chegava e dizia assim, olha, eu sei que ele tem direito a 30 mil reais, mas eu só posso pagar 10. Aí eu falei, então não vou assinar isso daqui que está errado. Né? Você vai entrar na justiça. O empregado, que já não recebia 5 meses, estava desesperado. Ele dizia para mim, pelo amor de Deus, Cassim, assina isso, eu estou sem gás em casa, sem luz, eu estou sem água, não tem mais nada para dar para meus filhos. Aí pintava a maior tragédia interna. Assino ou não assino? Né? E a outra parte estava soberana, porque ele dizia, tem esses 10 mil aqui, se quiser, isso daí. Ele tem direito a 30, mas eu tenho esses 10 mil para pagar. E o outro estava quase chorando, pedindo que eu assinasse a rescisão, porque ele precisava colocar alguma coisa em casa para comer os filhos, para comer com os filhos, né? Aí era um negócio, era desumano. E eu acabava assinando, falei, depois você tenta arranjar um advogado que o sindicato tem e faz alguma coisa. Pelo menos ele tinha um dinheiro na hora. Exato. Quer dizer, essa pressão, às vezes, o trabalhador sofre. Sofre injustamente. Então, nós precisamos ter muita maturidade e responsabilidade na hora de defender as posições. Então, aqui eu não estou defendendo uma posição, eu estou exatamente trazendo a minha realidade. Que eu chego em audiência, eu me deparo com situações como esta. Está certo? De forma alguma. De forma alguma. Tanto nós nos deparamos com empregados necessitados que abrem mão do seu direito para receber um pouco, como também nós nos deparamos com empresários que querem aproveitar da situação. Está errado o empresário? Está errado, com certeza. O sistema é esse. Ele permite, é possível. Agora, o que eu oriento? Se eu estiver com... Eu advogo tanto para empregado como empregador. Eu advogo para defender o direito, não para uma classe. Eu não sou de sindicato, eu sou um escritório de advocacia que defendo o direito. Então, eu recebo lá um empregado. Eu digo para o empregado, este valor é adequado para você? Ele, às vezes, ele pensa, mas você tem um direito garantido aqui que dá 2, 3 vezes mais. O que eu te recomendo? Você suporta segurar? Você tem condições de tocar a sua vida sem esperar essa situação aqui pela metade do preço? Sem encerrar esse processo pela metade do preço? Se você suporta, vamos embora, vamos lutar mais. Se ele fala, não, eu não suporto, eu preciso do dinheiro, o dinheiro é dele. Não sou eu que vou falar, não faz acordo. Estou ali para negociar de acordo com os interesses dele, o direito dele. E da mesma forma, quando eu estou com o empresário, eu pergunto, qual é a sua condição de pagamento? Eu fiz há tempo agora, eu fiz um acordo atuando pelo empresário para fazer um pagamento para pagar em 18 vezes. Por quê? O empresário me disse, eu não posso pagar em menos de 20 vezes. Cheguei, fiz a proposta. O empregado do outro lado sabe das condições difíceis financeiras do empresário. E nós chegamos a um acordo para pagar em 18 vezes. O empregado aceitou as condições e o empregador se ajustou também nas condições propostas pelo empregado. Então, quando se chega a um acordo, quando se busca uma possibilidade que ambas as partes, né, se adequam à sua realidade, à sua necessidade, acho que nós temos que fazer cumprir a lei dessa forma. E o próprio Poder Judiciário, ele insiste nisso. Vamos acabar com isso. Então, nós temos aí Semana de Conciliação, que é agora em novembro, a última semana de novembro é a Semana Nacional de Conciliação. Concilia-se milhões de processos, chega-se milhões de reais conciliados. Vai haver, né? Vai haver. Então, é importante, precisa ter isso mesmo, tem que estimular a conciliação. Às vezes, um processo está numa fase já adiantada de execução, que está discutindo ali, às vezes, uma diferença de 10 mil, 5 mil, 20 mil reais. O Poder Judiciário intervém com uma audiência, traz ali toda uma técnica de negociação, consegue pôr fim àquele processo. Mas, por exemplo, se um processo demora muito, ele começou com 10 mil, ele vai ser corrigido. Sim, quer dizer, 1% de juro, mais correção monetária. Porque senão... é fácil, aí fica bom, né? Deixa rolar, porque lá na frente eu tenho que pagar 10, eu pago 10 daqui a 5 anos. E pesa. Hoje a correção monetária com 1% de juro pesa muito numa conta. Às vezes um processo de 50 mil...
ele vai se multiplicando ao longo do tempo, ele pode se tornar inviável para o empresário. Então, o empresário também tem que estar atento a isso. Né? Quanto que eu vou pagar de juro? Às vezes você busca um dinheiro no banco, você paga 8%. Deixar na justiça pagar 12%. Só de juro, fora a correção monetária. Uma empresa que está em dificuldade financeira, se ela tiver que quebrar, em que posição fica o empregado? Ele é preferencial ou é um quirografário? Não, é preferencial. Preferencial. Exatamente, eu não vou saber aqui, mas eu acho que ele é segundo ou terceiro. Né? Na preferência o de governo receber. deve ser o primeiro, né? O governo, quer dizer, primeiro o meu imposto, o resto é com o resto vocês, deixa com demais, é mais ou menos assim. Então, porque é verba alimentar. Então, eu não me lembro se é a segunda ou terceira posição. Então, ele tem o direito garantido. Mas hoje, com recuperação judicial também, eles fazem as assembleias. Às vezes, uma empresa que tem uma dívida de 200 milhões cai para 50 milhões. Às vezes até menos. Né? Então, o Poder Judiciário está muito atento com isso. É necessário uma conferência muito grande dessas recuperações judiciais, porque elas podem beirar a fraude. Foi o que aconteceu com o caso Cachego, quando foi descoberto, não sei se o senhor se lembra dele, mas o caso Cachego foi isso daí. A Cachego tinha fechado, havia um passivo trabalhista que estava sendo demandado, aí aquele passivo era calculado em 10 milhões, a Cachego, na verdade o governo, que era o dono da Cachego, disse, nós temos 5 milhões para repartir com os trabalhadores aí proporcionalmente ao direito de cada um. Eles aceitaram. Descobriu-se depois que, na verdade, o governo tinha 10 milhões. Ele pegou 5 para fazer campanha política. Isso foi em 1998. 98, campanha de 98 estourou o escândalo da Cachego. É isso daí. Ou seja, havia uma fraude enorme contra o trabalhador e uma fraude praticada pelo governo, que era o dono da Cachego, na verdade. Né? Então foi o caso Cachego, que virou até livro, né? Um tombo que o trabalhador estava levando, ou seja, metade do direito dele estava sendo surrupiado pelo governo naquela época. Exatamente. Hoje a lei que estabelece sobre a recuperação judicial, ela dá a possibilidade de negociação. E aí, às vezes, a classe de trabalhadores não tem força de negociar. Então, eu defendo alguns empregados de empresas que estão em recuperação judicial. Crédito de, 10 mil reais, estão para receber 3 mil. Por quê? Foi aprovada a Assembleia e vai pagar sim. Entendeu? Então, é preciso, né, um conjunto de análise quando você vai buscar aí o pagamento do crédito do trabalhador. E aí envolve tanto o Poder Judiciário trabalhista como o Poder Judiciário civil, que é o que demanda as ações que envolve aqui no Estado, né, que envolve as ações de recuperação judicial. Então, você faz o crédito na ação trabalhista e manda habilitar lá na ação de recuperação judicial. Agora, quem define o valor a ser pago? A própria Justiça lá na ação de recuperação judicial. Então, aqui na trabalhista não tem nenhuma interferência. Uma outra questão da reforma foi o banco de horas e a possibilidade de contratação de pessoas jurídicas, né? Para facilitar as relações, para baratear a contratação, para dar mais liberdade, porque às vezes eu não quero ser empregado, eu prefiro ter uma relação comercial de empresa com empresa. Isso daí ajudou? Ajudou. Hoje as decisões que estão envolvendo o Supremo é muito nesse ponto, né? Antigamente não, antes da reforma, né? Não é antigamente, antes da reforma, a terceirização não poderia ser para a atividade principal. Então veio a reforma e disse, agora pode ser também terceirizado para a atividade principal. O que é isso? Vamos pegar uma agência concessionária de veículos. Ela poderia terceirizar quem toma conta da portaria, né? Aqui no prédio de vocês é terceirizado, né? A portaria é terceirizada. Acho que 99% dos prédios são terceirizados. Então, uma agência de veículos. A portaria dela é terceirizada, a limpeza é terceirizada. Veio a reforma trabalhista e isso ampliou essa terceirização, por exemplo, para vendedores de veículos. Então, hoje pode ter a terceirização em qualquer área da atividade da empresa. Então, esse foi um avanço da reforma trabalhista. Só que, por outro lado, Cassim, me preocupa muito algumas precarizações
de terceirização ou de PJ. Nós falarmos de PJ, para quem recebe 10, 20, 30 mil reais por mês, tem PJ no meio da imprensa, tem PJ de jogador, tem PJ de médico, é uma coisa. E você ter PJ com um trabalhador de salário baixo. Nós temos casos, PJ, trabalhador com salário de 2.500 por mês. Será que ele é PJ? Será mesmo que ele é PJ? Ou ele foi levado a fazer uma pejotização? Tem empresa que chama o empregado e fala, a partir de agora você tem que ser PJ, tem que ser MEI para ser meu empregado. Então, é preocupante isso. E aonde nós vamos ver esse problema? Daqui a alguns anos, lá na velhice da nossa geração. Porque ele tem que contribuir com o INSS, só que ele contribui com um percentual muito baixo, né? Quem consegue contribuir ganhando 2.500 por mês? 3.000 por mês? Quem? Pagando 20%? Quem? Ninguém. Depois ele vai preocupar com isso. Não, depois eu vou contribuir, agora eu não consigo. Então, é preocupante. Então, a Justiça do Trabalho está atenta a isso, né? O primeiro fato. Segundo fato, sobre jornada de trabalho, né? Houve uma flexibilização no ajuste entre empregado e empregador. Depois veio uma norma do então presidente Jair Bolsonaro, dizendo que haveria apenas a necessidade de um ajuste entre empregado e empregador para os trabalhos aos domingos e feriados. E agora, anteontem, nós estamos hoje tratando desse nosso podcast, e anteontem veio a norma do atual governo acabando com essa regra, dizendo que para que haja trabalho aos domingos e feriados, tem que ter previsão na convenção coletiva. Então é um retrocesso. Nós estamos saindo de uma prática que há 2 anos se falava sobre a liberdade da iniciativa entre empregado e empregador, de estabelecer a sua jornada de trabalho, o trabalho aos sábados, o trabalho aos domingos, e estamos voltando e jogando o sindicato para dentro da relação. Essa demanda, me parece, cheira muito política, apenas para atender demanda sindical. Que terá um impacto econômico, você pode ter certeza. Nós que estamos buscando um avanço na redução do número de desempregados, nós podemos aumentar novamente o número de desempregados. Por quê? Porque agora nem todo supermercado, por exemplo, supermercado, açougue, nem todos vão querer abrir aos domingos, abrir feriado. Por quê? Ele depende do sindicato. Não é ele querer, eu vou abrir esse final de semana. O sindicato tem que autorizar. Mas essa autorização numa convenção, se a convenção já passou, faz-se uma convenção extraordinária, uma assembleia extraordinária? Faz um aditivo, né? Até uma pergunta. Semana que vem, agora, nós estamos hoje numa quinta-feira. Domingo, como que os supermercados vão abrir em Goiânia? Você acha que consegue, sexta ou sábado, reunir os sindicatos e sentar para uma negociação? Não dá tempo. Não é possível. E aí eles vão abrir no final de semana. O Ministério do Trabalho pode mandar fazer fiscalização e aplicar multa. Porque já está vigorando Está em vigor. A portaria está em vigor, né? De imediato. Aí o que as associações estão fazendo? Entrando em contato com o governo para dizer, calma, dá pelo menos um tempo para a gente negociar isso aqui. Então eles estão pedindo para jogar para janeiro do ano que vem. E eu ainda acho pouco. Nós estamos falando de 1 mês e meio. No final do ano, né? Final do ano. Final do ano. Né? O brasileiro é festivo, já está pensando em festa. Vai ter que sentar à mesa para negociar trabalho de feriado e domingo. Inclusive os próximos feriados, né? Final de ano nós temos feriado. É porque uma empresa que anda de acordo com a lei, ela está pagando o seu funcionário para trabalhar no domingo, no feriado, né? Com então certeza. Não é uma questão de discutir prejuízo para o trabalhador, né? Zero. É um retrocesso do governo. Um retrocesso. O governo não está pensando nos trabalhadores. O governo está atendendo uma demanda sindical. Ele atendeu outra demanda sindical, o próprio Supremo, que virou uma instância política do governo, né? Uma instância até que chama que o Supremo é um puxadinho da esquerda lá da Assembleia, do Congresso Nacional. Na pessoa da esquerda vai no Supremo, o Supremo dá. Qualquer coisa que eles querem,
Agora, por exemplo, essa questão de ressuscitar aquela obrigatoriedade da contribuição, o extinto imposto sindical. Assim, ó, há uma interpretação equivocada também. É porque com a reforma trabalhista veio disso o seguinte: para que haja a cobrança do imposto sindical, que ele foi afastado, não é obrigatório mais, antes ele era obrigatório. Para que haja a cobrança, o empregado tem que estar ciente e manifestar, expressar o seu interesse em contribuir. Eu quero, né? Eu quero contribuir. Ou então ele fala, não, eu não quero contribuir. Então, esta é a interpretação. Então, eu sou empregado, chego na minha empresa e falo, não quero contribuir. Eu quero que você mande uma carta para mim lá no sindicato. Ou ele manda uma carta para o sindicato, ou ele vai até o sindicato e fala, eu não vou contribuir para você. Ponto, resolveu o problema. O que o Supremo fez? Passada a reforma trabalhista, o Supremo foi chamado várias vezes para estabelecer algumas regras. E isso é natural, normal. A justiça está aí para pacificar, né? Então ela está pacificando algumas regras previstas na lei. E uma lei que ela recebeu várias críticas na sua redação. Às vezes faltou uma redação mais adequada. Então tem que ter uma interpretação dela. Quem faz é o Poder Judiciário, né? Então o Supremo foi chamado para estabelecer algumas interpretações. E esta é uma delas. Mas nós estamos vivendo um momento político tão polêmico que tudo é ponto de crítica. Tudo. Mas o senhor disse que o trabalhador, pela reforma, ele tinha que manifestar o desejo de não contribuir. Eu não quero contribuir. Quer dizer, agora não, ele já está contribuindo automaticamente, ele tem que ir lá no sindicato para dizer que não quer, não é? Com a reforma, tirou a contribuição. Tirou a contribuição. Tirou. Agora não, ele tem que falar, ó, eu de fato não quero. Foi só uma interpretação nesse sentido. Pois é, mas o que havia era isso daí. Tirou. O sindicato tinha que correr atrás dos seus associados para dizer, olha, é importante você contribuir para a gente ter uma luta. Agora não. Agora o trabalhador é que tem que correr atrás para dizer, eu não quero contribuir. Se ele não tiver tempo de ir lá, se a empresa não receber um comunicado qualquer, ela está obrigada a fazer o recolhimento e passar para o sindicato. Na verdade, quando você pensa na reforma trabalhista e pensa na norma do Supremo, não faz sentido, correto? Né? Não faz sentido. Mas o que o Supremo fez? Apenas normatizou o procedimento, porque não estava previsto na lei. A lei estava em duplicidade. A lei só falou o seguinte, não existe mais contribuição sindical. Então, nós estamos falando de contribuição sindical e... você acabou de falar a outra. São dois pontos distintos. A contribuição sindical é uma... O imposto sindical? E o imposto sindical é outra. É a imposição. Então, nós estamos falando de imposto, né, aquilo que impõe a norma, e a contribuição. Não, eu vou contribuir, vou mandar um dinheiro lá para ele mensal, dá um valor lá, acho que é um salário, não, sei quantos por cento por ano. Era um dia de salário? Isso, um dia de salário por ano. Um dia de salário por ano. Por ano, justamente. Então, o Supremo veio e trouxe algumas normas nesse sentido. Como deve ser procedido e diferenciando uma da outra. Então, quem fez isso? As próprias sindicais, as próprias entidades sindicais, né? Por quê? Porque isso gerou muito conflito. Tem dezenas, milhares de ações nesse sentido. Porque a gente, enquanto intérprete da lei, né, a justiça faz a interpretação da lei, faz de acordo com aquilo que o advogado leva para a discussão. Então, cada entidade começa a ter um entendimento. Até que vem a justiça e fala, isso aqui tem que ser assim. Essa interpretação que nós estamos dando tem que ser assim. Mas esse dinheiro fácil que entrava para sindicatos gerou tudo aquilo, né? O Brasil é hoje seguramente o país com o maior número de sindicatos no mundo. Porque tinha um dinheiro, é engraçado que havia assim, sindicato dos alfaiates, depois teve sindicato dos fazedores de calça, sindicato dos fazedores de camisa, sindicato dos pregadores de botão em camisa. Quer dizer, como tinha um dinheiro fácil, em vez do dinheiro ir para o sindicato de alfaiate, que faz tudo, não. Começou a
picotar o sindicato, porque cada um receberia aquele dinheiro e não está nem aí. Ou seja, não prestava, não tinha nenhuma contrapartida para o trabalhador. De fato. Estamos retomando isso daí, ou seja, vai entrar um dinheiro sem qualquer trabalho do sindicato para convencer o empregado de que ele deve contribuir porque o sindicato vai fazer alguma coisa. Acho que não. E acho que não porque grande parte desses sindicatos já acabaram. Não resistiram à falta de dinheiro, né? E hoje o sindicato, ele de fato, ele ainda precisa chamar o empregado e falar, ó, eu posso te ajudar, vem aqui, eu posso prestar uma assistência jurídica para você, eu posso te auxiliar no momento da sua rescisão de contrato. Hoje ele se preocupa com isso. Depois da reforma, antes da reforma, quer dizer, não tinha preocupação não, o dinheiro vinha naturalmente, né? Hoje não. Hoje ele tem que ter uma justificativa para que o empregado fale, não quero pagar nada para você não te devo nada. Ainda que seja uma contribuição por ano, mas eu não tenho condições de pagar e não quero te pagar. Você não presta nada para mim. Então isso foi, de fato, um avanço. Foi necessário essas discussões para que pacificasse. Agora é assim, agora tem uma regra. E também o que é o problema? Cada sindicato fazia de um jeito. Tem empresa que auxilia o empregado de como proceder. Tem empresa que não está nem aí. Desconta e pronto, e manda o dinheiro. Imediatamente, quando saiu essa decisão do Supremo, normatizando, né, ou criando a norma, os sindicatos já mandaram o ofício para os empresas, a partir de agora eu quero que você cobre. Mas aí ele vem e fala, não, eu não tenho interesse. Então, o que precisa também é ter um esclarecimento do empregado, ele saber qual é o direito dele. E hoje, quem quer ter informação, busca. Ele busca na internet, ele tem condições, circula nos grupos de WhatsApp, circula aí nas redes sociais, então ele busca essa informação. E hoje não é tão difícil mais do empregado ter esta informação acessível. Até alguns anos atrás era mais complexo, hoje nem tanto. Mas o empregado, aquele que está nos acompanhando, se ele contribui, se atente para isso. Hoje há uma norma específica estabelecendo se você tem ou não obrigação. Sim, mas ele tem sindicato que aproveita a dificuldade que o trabalhador tem e diz, olha, eu só aceito um ofício manuscrito, assinado e aqui no sindicato. Ou seja, o gente tem que perder um tempo. Se o sindicato são estaduais, não tem jeito de sindicato local, né? Uma crítica interessante. O que o Supremo disse? O Supremo disse que as empresas não podem pegar o empregado e levar lá. Olha, nossa, né, Cassim, você imaginar uma Suprema Corte se apegando a procedimentos, de como realizar determinados procedimentos na prática, na operação de uma cobrança sindical. Então, infelizmente, isso é lamentável. A gente vê algumas demandas chegar até o Supremo com esse tipo de discussão. Né, de fato, mas ele se permitiu a isso. Minúsculo demais, né? Minúsculo poeira. Demais, né? Pequeno demais, né? Para uma Suprema Corte. Uma Suprema Corte que se diz... Tanta coisa para definir nesse país. Soberbada de ações, né? De muita importância, né? Importância social, que vai impactar a economia do país, que vai impactar as relações, né? O lado social. Mas, enfim, né? É o nosso sistema, o sistema jurídico é esse, e a gente tem que se adaptar a ele. Acho que nós temos que começar... O Brasil nos últimos anos, o brasileiro nos últimos anos começou a manifestar indignação. Nós manifestamos a um ponto de tirar um presidente, né? Lá no impeachment da Dilma. Nós precisamos começar a manifestar não por conta daquela figura do presidente, mas por pautas. Qual é a pauta que nós precisamos brigar? Nós brigamos por uma pauta recente, sobre o aborto. Eu acho que precisa disso. Vamos lutar, brasileiro, por uma pauta. Qual é a pauta? A pauta é contra o aborto? Vamos lutar, vamos para a rua. A pauta é contra as drogas? Vamos para a rua. A pauta é por uma renovação tributária? Vamos para a rua. Hoje o brasileiro está ficando só no WhatsApp, nas redes sociais. Nós precisamos voltar a nos unir, porque o Brasil ele tem uma força muito grande da democracia
partindo do povo, desde o voto com as manifestações. Ulisses Guimarães, que foi um grande político, ele foi o presidente da Constituinte, né? Aquele que levantou a Constituição depois dela ter sido promulgada e chamou a Constituição de Constituição Cidadã. Ele disse, olha, não tem nada que o político tema mais do que povo na rua. Olha bem. Então, é preciso alguém, alguma ideia, alguma liderança catalisar a insatisfação popular para que se levante e brigue por uma ideia. O Brasil, eu disse há pouco, que é um dos poucos países com justiça do trabalho. E a nossa CLT, que já sofreu uma opção de remendo, ela perdura, né? Ela é uma de 1942, lá 43, baseado na Carta del Lavoro da Itália, do Mussolini, quer dizer, ela garantiu uma opção de direito no momento em que havia realmente uma relação de escorçar o trabalhador, é um negócio de exploração muito terrível contra a parte mais fraca dessa relação. Ao passar do tempo, até hoje, as pessoas acham que é preciso o governo para mediar relações, estabelecer normas de relações. Nunca o sujeito acha que ele mesmo pode e deve ter força de dispensar o governo disso. Por quê? Não é um negócio estranho? Ou seja, a gente precisa hoje, para dizer que eu vou trabalhar domingo, eu não posso dizer que eu quero. Não, o governo é que vai dizer que eu posso ou não posso. Tem que botar um sindicato no meio dessa relação. Esse ponto eu concordo em relação que há uma intromissão muito grande do poder estatal em algumas iniciativas, que deveria ser da livre iniciativa das partes. Se vai estabelecer o trabalho num feriado ou num domingo, o governo tem que entrar nisso não. Agora, tem que entrar o seguinte, trabalhou domingo, tem que ter uma folga ou então tem que pagar. Aí sim é o poder estatal, né? É uma crítica que nós fazemos. Uma outra crítica é sobre a mediação. A mediação ainda, ela não exerce um papel forte no nosso país, eu acredito, por conta do poder que os mediadores não têm. Por exemplo, você vai para uma corte arbitral, você faz todo o trabalho lá de um processo. Ganhei o processo na corte. Como é que eu faço para receber? Eu tenho que ir para a justiça. Porque só o Estado tem o poder de impor. E às vezes um processo na corte, ele é mal feito e é contrário à lei. Aí o que a parte faz? A parte perdedora começa a discutir lá na execução, no Poder Judiciário, uma falha aqui da corte. Quer dizer, não adiantou nada, né? Porque eu estou vivendo isso no processo. Trabalhamos nele hoje, inclusive. Nós levamos 1 ano e meio para ter uma decisão na corte, 1 ano e meio. Pegamos a sentença e levamos, então, para o Poder Judiciário para tentar receber o crédito. O que o perdedor fez? Começou a discutir lá no Poder Judiciário, tentando anular a sentença aqui da corte. Uma sentença que saia de uma corte arbitral, quando vai para a justiça, ela tem um trâmite mais rápido ou ela entra naquele circuito normal? Normal. Ela só foi mais rápida em tese aqui na corte. De fato, aqui ela é mais rápida, né? Essa mesma sentença, se fosse aqui no Poder Judiciário, talvez levaria 2, 3 anos. Sim, mas se ela não resolveu? Eu estou tendo que trazer ela de novo. Então, às vezes, eu vou ter um processo do início lá da corte até receber ele aqui no Poder Judiciário com 3, 4, 5 anos, que não vai refrescar o tempo de uma decisão. Então, essa mediação, trazendo sua resposta, essa mediação, ela ainda não é efetiva no nosso país. Tem que se buscar novas situações para que, de fato, aquilo que for feito a mediação não tenha discussão, acabou. Né? Nós temos algumas coisas ainda não regulamentadas e não regulamentadas e também não está, poderia vigorar, mas não vigora. Como, por exemplo, a participação nos lucros das empresas. Existe alguma empresa que de livre e espontânea vontade, embora haja um preceito constitucional que determine isso, mas como não foi regulamentado, existe alguma que faça isso assim? Empresas que estão com o mercado na Bolsa, elas fazem isso. Elas apresentam um balanço. Né? Apresentam um balanço e faz lá os pagamentos. Mas fora isso,
eu tenho ações tanto de empresas que eu defendo, como também empregados de altos salários pedindo o PLR, porque não houve demonstração de fato do lucro. Então tem essa discussão e é muita discussão. São muitos processos nesse sentido. De empresas que prometem para o empregado, vou te dar uma participação no lucro, e no final do ano vai dar uma participação no lucro à escura, sem fazer um balanço, sem comprovação e por aí vai, né? Então tem isso. Para reduzir essas demandas na justiça, não seria também uma possibilidade de criar como existem as CIPATs, que são aqueles sistemas para prevenir acidentes de trabalho? Os que integram as comissões, eles têm uma garantia de emprego, eles estão estáveis por aquele período em que vigora o mandato deles, e eles têm poder de chegar à empresa e falar, olha, essa escada é perigosa, coloque 2 corrimões aqui, um de lá, outro de cá. Eles têm esse poder sem gerar nenhum problema contra ele, eles têm essa força. Não seria o caso de criar essas CIPATs também para mediar conflito? Ou seja, eu sinto que estou sendo lesado pela empresa onde eu trabalho, eu levo a minha demanda a uma CIPAT, digamos assim, e ela vai ao patrão e diz, olha, nós temos essa demanda aqui e, pelo que a gente viu, há um erro da empresa. Não seria uma forma também de começar a conciliar antes de que gerasse um problema maior para a empresa? Nós temos isso. São sindicatos. Se fosse um sindicato forte, ele poderia negociar com a empresa. Esse é o papel do sindicato. Pois é, mas você não vê isso. Mas nós temos um sistema. Aí nós temos, o que está faltando? Nós não temos uma efetividade do sindicato. Os sindicatos não têm força. Então é necessário também uma reforma sindical para fortalecer os sindicatos. O que o sindicato que ele pode fazer é ligar para o empregador. Falar, olha, eu estou com uns problemas aqui, o senhor pode me receber para a gente discutir? Não, eu não posso não. Pronto, acabou. O que ele vai fazer? Não é bem assim. Você pode notificar a empresa, o sindicato atuante. Olha os sindicatos das indústrias de automóveis. Eles negociam. Eles sentam à mesa, reivindicam melhores condições de trabalho, alteração salarial, benefícios, negociam. Então, nós precisamos fortalecer o sindicato. Para isso, tem que ter uma reforma sindical. O sindicato hoje, nós estamos falando dos grandes, mas se nós começarmos a tratar de sindicatos pequenos e médios, são milhões de situações que poderiam ser resolvidas, partindo do sindicato, por uma negociação. Não resolveu no sindicato, leva a denúncia para o Ministério do Trabalho. Aí vem o poder do Estado. Então, muita coisa no nosso país também, Cassim, é cultural. Nós temos que avançar culturalmente. Se o sindicato bateu lá na minha empresa, apontando um erro, não, eu vou arrumar isso aqui. Eu vou arrumar. Pode deixar, me dá 30 dias que eu vou arrumar. Não precisa ir para a justiça. Vai para a justiça, faz um TAC. Passa pelo Ministério Público, na verdade, né? O Ministério Público hoje está aí atuando insistentemente com elaboração de TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. É para ajustar uma conduta que está desajustada. Ela faz isso com as empresas rotineiramente? Rotineira, muito. Com empresa, com pessoa física, dentro do agro, por exemplo, né? Há pouco tempo eu fiz um TAC defendendo um produtor, com ajustes, pequenos ajustes, a partir de uma fiscalização que teve. Aí apontou um laudo, uma auto-infração, apontou algumas, não é nem irregularidades, alguns ajustes necessários, e nós sentamos à mesa com o Ministério Público, estabelecemos que não vai voltar a fazer isso, sob pena de multa. Que multa é essa? Está prevista na lei. É apenas uma força na negociação partindo de um órgão ministerial. Uma coisa que chama atenção muito no Brasil é que o custo da contratação é muito alto. Qualquer empregador sabe, é o dobro do que ele paga para o empregado. Sempre assim, é sempre 100% que ele paga para poder contratar alguém. Aí ele começa a pensar, bom, eu tenho 4 trabalhando, eu faço um pouquinho eles trabalharem mais, porque se eu contratar 5, eu não vou contratar 5, eu vou ter que dobrar isso daqui. Eu vou pagar 10, eu vou, na verdade, gastar 20 para contratar mais um. Teria como tornar um pouco mais barato a contratação de um trabalhador, até mesmo para ampliar a quantidade de vagas? Sim, há várias discussões nesse sentido, né?
O problema não é o salário. O problema do nosso país não é o salário. São baixos. É o imposto. Né? Então. O que nós pagamos de INSS e de FGTS, que aí somar 13º e férias é o que faz dobrar praticamente, né? 90% ali que você dobra, você quase dobra, né? Dá quase 90% o valor de um custo de um empregado. Então, o que é esse custo aqui? 13º férias e INSS fundo de garantia. Então, nós teremos que mexer nisso aqui. Aonde que nós tínhamos que mexer? Na minha visão, imposto. Diminuir imposto. Buscar uma forma, nessa reforma tributária, tinha que estar tratando sobre isso. Não está. Vai continuar do mesmo jeito. Era hora de buscar uma forma de favorecer os empresários. Você está dando mão de obra, vai pagar menos imposto. Sei lá, estou falando algo hipotético. Se você trouxer aqui tantos empregados para mim, eu vou diminuir o seu imposto. Está gerando mão de obra. Se gera mão de obra, gera pagamento de salário. Se gera pagamento de salário, circula a economia. Você faz consumo você paga imposto. Exatamente. Né? Então tinha que partir do governo. O governo tinha que falar, não, eu vou fazer um benefício fiscal. Aí o que o governo faz hoje? Pega algumas classes, agora são 13 ou 14, não sei, que 17. vão... 17 setores da economia que tiveram aí uma redução das Por quê? Imposto. Que são os 17 setores que mais empregam. Por que não faz isso para os outros? Por que não faz para a advocacia? As exceções é que são ruins, né? Ué, por que não faz para a advocacia? Eu emprego 28 funcionários. Por que nós não temos lá um benefício? Mas também tem para aquele que tem só um. Entende? Você podia contratar 2? Ao invés de eu gastar imposto, eu vou contratar mais um. Então, traz, eu preciso. Né? Então, nós temos que avançar muito, Cassim, mas muito mesmo. Nosso país é terceiro mundo, nem à toa. Não. Uma coisa que é engraçada no Brasil é que depois que cria um imposto a mais, ele não volta. Eu me lembro que no governo Fernando Henrique, para reduzir um pouco as demissões que estavam altas, criou-se uma multa, dobrou-se a multa do FGTS para empregado que era demitido. Era 20% do saldo do FGTS, passou para 40%. Nunca mais voltou para 20%. Não, volta não. Você pega imposto sobre gasolina, imposto sobre produtos alimentícios, que dia que diminui? Quando diminui por um período. Né? Diminui o imposto da geladeira branca, né? Dos produtos industrializados da cor branca, que é geladeira, máquina de lavar roupa, micro-ondas, por um período. Mas o próprio quando essa multa acaba desestimulando também a contratação, porque o empregador já coloca no custo daquele contrato a possibilidade de demitir sem justa causa e ter que pagar 40% sobre o saldo de FGTS. Quer dizer, acaba encarecendo o custo da contratação da mão de obra. Muito. Né? E aí onde vem a alternativa hoje da pejotização, justamente para você livrar esse custo. Né? Você tira o 13º, tira a férias, e aí o que você faz? Paga um salário mais alto. Né? Se o sujeito que ganha um salário mais alto, sendo PJ, e ele tiver ideia, ele pode conseguir fazer um fundo para ele, né? Com certeza. Um fundo para ele. Com certeza. Aí vem uma educação financeira, que é necessário também ter isso culturalmente enraizado na nossa população, que não tem. Né? A população cada vez gasta mais endividada. O FGTS, por exemplo, rende 3% ao ano, que é um roubo do trabalhador. Enquanto a poupança, que é uma péssima aplicação, rende 6% ao ano, o FGTS, que é o dinheiro do trabalhador, rende 3% ao ano. Ele perde para deixar o dinheiro lá. E assim, o governo, quando ele vai fazer uma atualização monetária dos nossos valores para serem pagos para ele, não usa a TR, né? E nem 3%. Usa a inflação. Mas o dinheiro que ele pega emprestado do trabalhador para fazer infraestrutura, ele paga TR com 3%. Mas tem uma discussão dessa no Supremo também, né? Tem. Começou o julgamento, já tivemos 2 votos favoráveis a ser aplicada a poupança, e aí o último ministro foi indicado pelo governo Lula, pediu vista do processo, que é para tentar dar um tempo, porque o próprio governo, depois de 9 anos, que o processo está lá, pediu mais 30 dias para negociar. Mas é assim, né? Quando você vê a água batendo na ponta do seu nariz, é que você começa a respirar e você sente a necessidade de buscar uma alternativa. E assim foi o governo. Passaram-se 3 governos. 3. Ninguém buscou solução. Ninguém. Quando o Supremo começou a fazer o julgamento, o que ele fez? Buscou uma conciliação.
Essa é uma situação. Ótimo, vai resolver isso aí, não resolve mais esse ano, vai ficar pro ano que vem. Mas, e o retroativo? Pois vai pagar? Quem recebeu, calculado, o saldo dele calculado com TR. Desde 88. Vai pagar? E se for pagar, são só os últimos 5 anos. Ou seja, o governo já levou dinheiro aí, ó, de quantos anos atrás? De 40 anos. Né? Então, é o nível que a gente vê aí, tanto que a política está dentro da justiça e isso atrapalha o desenvolvimento do país. Talvez você não se lembre, mas teve uma época do governo Sarney, olha bem, o governo Sarney ele precisava de dinheiro, ele criou alguns impostos, o imposto sobre combustível, um imposto extra, que era uma contribuição extra, não é a CID, e um imposto, isso temporário, e imposto também, um dinheiro, uma contribuição sobre passagens aéreas internacionais, que depois de acho que 2 anos, cobraria 2 anos, depois ele seria restituído. Nunca mais foi restituído, porque ninguém sabia quem é que tinha direito. Quem tinha comprado combustível naquele período tinha que ter nota fiscal para demandar com o governo, e demanda com o governo é para as calendas, né? Nishi, o governo, tanto o estadual, federal, estadual e municipal, são quem mais tem ações na justiça. São os campeões de ações, não é o cidadão comum, né? O cidadão, não é o cidadão. É o poder judiciário, é o poder federal, estadual e municipal nas suas respectivas esferas, né? Nas ações judiciais no âmbito federal, nas estaduais e nas municipais, são quem mais tem contendas no poder judiciário. É o próprio governo. Das mais diversas possíveis, que o governo, os nossos governos, né? As 3 esferas, poderia muito bem não levar à discussão muita coisa que está lá discutindo só para ganhar tempo. Só para cair no precatório. Mas a dívida não é do governador, do prefeito, nem do presidente. É do governo. Doente. Então, o governante, de momento, ele pode fazer a barbaridade que quiser. Aquilo entra na conta do Estado, o funcionário demanda contra aquilo ali, depois de 4 ou 8 anos ele vai embora, fica o Estado pendurado com aquilo ali, e o trabalhador que teria direito a alguma coisa... Quer dizer, quem fez o erro não é punido. Nós temos um mau exemplo aí, que é o Plano Collor. Ah, sim. Quantos anos? Até hoje fala-se em Plano Collor. Até hoje, com demandas na justiça. Não, né? Um trabalhador que demanda com a justiça, ele pode, ele pode ser contratado. Ele está demandando com a empresa e a empresa não deu baixa na carteira. Ele pode... Pode. Trabalhar em outro lugar? Pode, ele pode ter 3, 4, 5 contratos de trabalho em aberto. Hoje, com a reforma trabalhista, tem um contrato intermitente. Ele pode ter quantos contratos forem possíveis, desde que eles sejam compatíveis de horário. Sim, né? Só isso, né? Por exemplo, quem trabalha à noite, às vezes dorme um pouquinho ali, trabalha de dia. Tem várias mas se ele está demandando com a justiça, então a empresa não fez o acordo com ele, tem uma demanda e o horário dele é das 8 ao meio-dia, do meio-dia às 6, e das 2 às 6, e ele não consegue, ele pode arranjar um outro emprego naquele mesmo horário enquanto ele demanda aqui. Pode. Ficar aberto ali não tem problema, não. Nada impede. Não, e tem que buscar, não tem que ficar dependendo do seguro-desemprego também, não. Tem que buscar novo emprego, nova colocação. A justiça demora, né? Demora, com certeza. Né? Tem que buscar. E às vezes eu faço as captações lá, as entrevistas, né, de empregados, eu falo, busca um novo emprego, não espera a justiça resolver sua vida, não. Enquanto isso, você busca um novo emprego. Tem que estimular o cara a trabalhar. Mesmo sem a carteira ter sido dado baixa nela. Mesmo, não, é outro contrato. É outro contrato. Vai virar a página ali, vai bater o carimbo na outra página. Cada página é um contrato. Então, se aquele contrato não está baixado, nada impede de ter um outro contrato ali aberto. Doutor Luiz Gustavo Nicoli, que entende muito de direito trabalhista, a gente poderia continuar essa conversa aqui, mas tudo tem um tempo na vida, até a nossa vida tem tempo. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui e esse show que deu aí para explicar para a gente tanta coisa numa justiça tão específica. Obrigado, Cassim. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança, né, de poder falar um pouco com o seu público. E espero ter contribuído muito com esse bate-papo e me coloco à disposição. Sempre que for preciso, estou aqui para a gente bater um papo semelhante. É sempre um prazer recebê-lo aqui, é sempre um prazer aprender. A vida é assim, a gente aprende todo dia. Obrigado. Foi uma satisfação. Um abraço a todos, parabéns. Obrigado.
E para você, eu espero que tenha sido muito útil essa nossa conversa com o Dr. Luiz Gustavo Nicoli. Claro, trabalhar todos nós precisamos, a vida é trabalho, sem trabalho a vida fica muito chata, mesmo se você tiver muito dinheiro. E se você for um trabalhador como nem todos nós, eu tenho certeza que essa conversa foi muito útil. A minha satisfação, espero que tenha sido tão grande quanto a sua em nos assistir. Fazer esse programa foi muito bom. Até o nosso próximo encontro aqui no Pode Tudo. Pode tudo. Pode tudo.